Abra seu coração, é hora de ouvir Jesus falar. E nesse momento, vamos trazer a palavra. Você aí que está na escuta, pode abrir sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmo 38 é uma mensagem sublime da parte de Deus para nossas vidas. No capítulo 38, temos um tema para esta mensagem: a dor e o arrependimento do pecador. A dor e o arrependimento do pecador. Este é um salmo de Davi, é um salmo de lembrança e memória, onde ele dirige-se a Deus para pedir perdão, e ele obteve a salvação e o livramento de Deus. Nesse salmo aqui ele faz uma confissão tão profunda, ele fala da sua loucura, ele fala dos seus pecados, e ele não economiza palavras para falar dos seus erros. É muito importante, porque muitas vezes as pessoas não entendem porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele era sincero, ele não atribuía a culpa aos outros se a culpa era dele. Ele dizia: fui eu pequei contra ti. E nesse salmo ele pede a Deus misericórdia. Ele começa esse salmo assim: é um salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, rei de Jerusalém, rei de Israel. Ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como chagas pesadas, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Eu estou encurvado, estou muito abatido, eu ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Eu estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos, os meus propíncos, meus familiares, afastam-se de mim, das minhas chagas, e os meus parentes, eles se põem em distância. Também os que buscam a minha vida, eles me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam coisas muito astutas para mim. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abri minha boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, eu espero. Senhor, meu Deus, tu me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegre de mim quando escorregar o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a cair. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação.
Está aqui, amados irmãos, um salmo onde Davi, ele fala da sua dor por conta da loucura. Ele chama o pecado de loucura, e realmente é. E ele confessa que está sem força, confessa que está caído, confessa que o pecado dele é como uma chaga e já cheira mal. E ele fala de uma loucura porque distanciou de Deus. É interessante que você lê com cuidado. Eu li 22 versículos. É tão bom ler a Bíblia. A gente aprende. Há muitos que infelizmente deixaram de ler a palavra. Não sei se no dia de hoje, você que está me ouvindo, você conseguiu ler apenas um versículo. Agora nós lemos 22. É bom que traz alimento, porque a palavra de Deus é pão, é alimento para nossas vidas. E aqui, Davi, esse é um salmo de lamento, de contrição, de dor. É conhecido também como Salmo dos Peregrinos, os romeiros, Salmo de degraus, que começa desde o capítulo do Salmo 120, vai até o verso de número 134. Esses salmos, o povo judeu, quando saía da Palestina, ele ia lamentando, ia para as festas, e além desses salmos, era o cântico deles, o salmo de romagem. Aqui nesse salmo, os peregrinos falavam da dor. Esse especificamente é de Davi. Pelo menos Davi tem 4 salmos. 4 salmos, é o 120, 124, 34 e esse 38. Ele, aliás, é o 34 e o 38. Ele fala da sua dor, da sua angústia por ter entristecido a Deus pelos seus pecados. Ele chega a dizer, querido ouvinte, se você está acompanhando, ele diz assim: olha, eu estou fraco, estou quebrantado, e eu tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Uma pessoa ou um crente que está em pecado, ele não tem paz. Você lembra do Salmo 32, que é um salmo também dele? Enquanto eu calei meu pecado, meus ossos envelheceram, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e eu perdi a minha alegria. Perdeu a alegria da salvação. Ele já vai dizer isso no Salmo 51. Torna-me a dar a alegria da salvação, porque ele distanciou-se de Deus. Aqui ele pede a Deus para não repreendê-lo, mas ele diz: eu estou em pecado. No Salmo número 51, que esses 3 salmos de Davi é um salmo de contrição. 32, Salmo 38 e Salmo 51. Onde ele fala da vergonha que ele tinha, da dor. É interessante que ele chega a dizer no verso 3, nesse salmo de Davi, que não há coisa sã na carne dele. E ele fala que Deus está irado. Amados irmãos, nós temos um Deus de amor, mas temos um Deus que se ira também todo dia, porque estamos muitas vezes em falta diante dele. O Salmo 30, o versículo 5, diz que a ira dele dura um pouco, porque ele tem prazer em nos abençoar, mas Deus fica irado, sobretudo quando estamos em pecado distante dele. Não sei se você já consultou a Bíblia no Salmo, aliás, em João 3, o versículo 36. O texto diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É impressionante. A ira de Deus permanece para quem está numa vida de pecado. E aqui, Davi, ele sente a dor. Salmo 38 é um salmo de Davi para lembrança. Ele se dirige a Deus pedindo misericórdia e perdão. E aqui, amados irmãos, ele fala das iniquidades que estavam prendendo ele. E ele chega a dizer, numa forma poética, que a iniquidade é tão grande que já passa a minha cabeça. E a gente que estuda um pouco sobre a vida de Davi, sabe que ele pecou porque é revelado na palavra de Deus. A Bíblia fala que o homem, por mais firme que esteja, ele é pura vaidade. E nós precisamos pedir a Deus perdão. Às vezes, nós temos uma habilidade tão grande de observar as falhas dos outros, os pecados alheios, e a gente vê mesmo. Mas, no entanto, há uma dificuldade tão grande de reconhecer nossas faltas. Eu pequei contra o céu perante ti. Lembra do filho pródigo? Ele confessou ao pai e foi recebido. Confessou. Aqui Davi diz, apesar de ser um rei, ele disse: eu estou encurvado, eu estou abatido.
e eu ando lamentando todo dia. Pendurou a harpa, já não cantava, já não adorava. Você conhece alguém que cantava no coral, no vocal, e hoje já não canta? Hoje já não adora? Hoje já não vai para a oração? Visita a igreja de vez em quando, mas não tem mais compromisso? Porque está fraco, porque distanciou-se de Deus. O apóstolo Paulo, na hora da ministração da ceia, ele diz que existem muitas pessoas doentes, pessoas que estão afastadas de Deus. Aqui, Davi, numa forma poética, ele diz: o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, essa me deixou. Amados irmãos, é uma reflexão, e eu quero dizer para você nesta tarde, neste final de tarde, que é preciso confessar. Você lembra o que a Bíblia diz? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a Bíblia fala do perdão. No Salmo 130 diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. Na revelação do anjo, ele diz: o nome do menino será Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio João Batista dizia na sua mensagem: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que nossos púlpitos hoje estão destituídos de mensagens sobre pecado. Não fala-se muito sobre o pecado, mas a Bíblia fala que o pecado está em pecado aquele que se distanciou-se de Deus. Às vezes até aparentemente parece estar junto, jejua, fala de Deus, mas a vida é distante dele. Esse povo honra-me com os lábios e o coração distante de mim. O capítulo número 58 do profeta Isaías fala sobre o pecado de Judá, do povo. Diz que eles louvam, vão até o templo, até jejuam, mas o jejum não agrada a Deus, porque a vida está em pecado. Há quantas pessoas que querem prosperar, mas vivem uma vida distante de Deus, querem uma prosperidade e às vezes até prosperam materialmente, mas espiritualmente estão caídos. Você quer prosperar de verdade? A Bíblia fala que o quem encobre as transgressões jamais prosperará, mas quem confessa o pecado e deixa, alcançará misericórdia. Neste final de tarde, a mensagem que Deus colocou no meu coração, para mim e para você, para todos nós: escute, abandone o pecado, abandone a vida que entristece o Espírito Santo de Deus, e você verá as portas se abrindo na tua vida. Tem pessoas que andam na mentira, na fofoca, maledicência, tanta coisa errada, mas vivem também dentro da igreja. E muitas vezes andam dentro da igreja encurvada, como Davi aqui fala, encurvado, 38:6, estou encurvado. Lembra de uma mulher que o Dr. Lucas falou? Andava dentro da igreja 18 anos encurvada, até um dia que encontrou com Cristo e ele endireitou. Tantas pessoas, mesmo dentro da casa do Senhor, mas a vida está distante dele. E neste final de tarde, Davi, ele confessa, e ele diz assim, no versículo de número 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, diante de ti está o meu gemido. E ele faz essa confissão e pede a Deus misericórdia. Ele fala do seu estado e diz: Deus, não me desampare, me ajuda, eu confessarei minha iniquidade. Verso 18: vou me afligir por causa do meu pecado, não me desampares. E no versículo 22 ele diz: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Essa deve ser sua oração também neste final de tarde. Peça perdão a Deus, Ele perdoa e te dá vitória. No nome de Jesus, amém.